Bom dia, amigo. Aqui estamos nós juntos, começando um novo dia, hoje, quinta-feira, último dia do mês de maio. Justamente por isso, um dia em que eu gostaria de falar um pouco com você a respeito da família. Mas eu quero, nesse momento, antes de começar a nossa reflexão, agradecer a sua atenção, esse tempo dedicado ao nosso estudo da Palavra de Deus, e quero desejar um feliz aniversário para os que justamente hoje completam mais um ano de existência. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus cuide de cada área do seu caminhar e que o Senhor Deus seja glorificado na sua vida de diferentes formas, principalmente através da vontade de Deus experimentada, conhecida e vivida por você a cada dia. Quero convidar a todos para amanhã à noite, 1º de junho, uma palestra em nossa igreja proferida pelo pastor, escritor e conferencista Hernandes Dias Lopes. Vai ser uma boa experiência, uma boa oportunidade para ouvir ensinamentos que certamente serão úteis para a sua vida. Você é nosso convidado a estar conosco. Vamos à palavra de Deus e na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 3 e no versículo 14, nós lemos o seguinte: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Para falar sobre família, não dá para fazê-lo sem mencionar a importância e a necessidade do amor. Amor é justamente aquilo que torna possível nosso relacionamento interpessoal. Nesse texto especificamente, o apóstolo Paulo está se referindo a alguns desafios da convivência. Convivência não é algo simples, é algo complexo. E quando falamos de relacionamento familiar, essa complexidade se intensifica, porque quanto mais próximos estamos uns dos outros, mais se destacam, mais surgem as nossas diferenças. São diferenças de opinião, são diferenças de hábitos, são diferenças de prioridades, são diferenças de cosmovisão, são diferenças no modo de ver a vida e de viver a vida. Por isso, quando vivemos em família, percebemos que essas diferenças se destacam. E essas diferenças são, por um lado, fonte de conflito, de atritos, e, por outro lado, fonte de desgaste para qualquer relacionamento, e inclusive para os nossos sentimentos. É por isso que descobrimos que os sentimentos precisam ser nutridos, precisam ser alimentados. A palavra de Deus dá um espaço muito grande para o amor. Vamos encontrar textos belíssimos sobre o amor, como a declaração de Cantares 8, versículo 7. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo, e ainda que alguém desse todos os seus bens pelo amor, seria totalmente desprezado. O amor é um bem preciosíssimo, um bem valiosíssimo. Entendemos então que o amor é algo que vale a pena e que merece todo o nosso investimento. Quando o apóstolo Paulo escreve o capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, uma peça extraordinária, uma linda obra de arte, naquela poesia ele fala sobre a importância do amor em relação a qualquer outra coisa. Menciona inclusive que alguns atos altruístas e até sacrificiais podem ser praticados sem que haja amor. A verdadeira motivação deve ser o amor. Fala da força do amor, o amor como capaz de tudo sofrer, tudo suportar. Fala da coerência do amor. Enfim, nesse capítulo o apóstolo Paulo fala de algumas virtudes preciosas relacionadas a esse sentimento. Não é sem razão que a Bíblia chega a dizer, e João diz isso em sua primeira epístola, que Deus é amor. Porque o sentimento humano, o conceito humano que mais se aproxima da essência de Deus é o amor. Deus age movido pelo amor, Deus age em função do amor. E sua atitude para conosco, bondosa, generosa, misericordiosa, graciosa em todo o tempo, é justamente porque Deus é amor. Porque amor não age para conosco em função dos nossos merecimentos, não age em resposta às nossas ações, mas age movido por algo que vem dele para nós, independente de quem somos, independente do modo como agimos. E é por isso que Deus sempre se aproxima de nós, desejoso de nos assistir, de nos ajudar, de nos apoiar e de caminhar ao nosso lado. Mas a Bíblia não apenas apresenta a beleza, a profundidade, a riqueza do amor,
E não apenas coloca o amor como tão precioso que é comparado, é identificado com a própria natureza, com a própria essência de Deus. A Bíblia fala, sobretudo, no amor como um desafio. Devemos viver em função do amor. No Sermão do Monte, por exemplo, por diversas vezes o Senhor Jesus fala sobre demonstrarmos amor. E Jesus é forte, ele diz, amai os vossos inimigos. O amor deve ser demonstrado em relação a todos. E aqui um pequeno parênteses para lembrar, como bem fala James Hunter no livro O Monge Executivo, que amor não é sentimento, amor é ação. Demonstramos amor quando agimos promovendo o bem do outro, produzindo o bem do outro, proporcionando o bem ao outro. E é essa a proposta das Escrituras, que vivamos movidos por esta postura, por essa atitude, por esse comportamento, que aquilo que motiva as nossas ações em relação aos outros seja o amor. Somos desafiados então a viver de tal forma que o amor transborde em nós. Por isso, ao mencionar alguns desafios relacionais na igreja, ele diz sobre todas estas coisas, ele menciona várias outras, podem ser vistas nos versículos anteriores ao versículo que lemos, os primeiros versículos do capítulo 3 de Colossenses. Ele diz, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. O amor precisa ser a nossa referência, precisa ser nosso ideal, nosso alvo. O amor de Deus, que de acordo com o mesmo apóstolo Paulo, está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, deve ser refletido em nossas atitudes, em nosso comportamento, principalmente no modo como agimos em relação aos outros. Amar não significa aceitar todas as coisas, amar não significa concordar sempre, amar jamais significará ser conivente com o erro. Amar sempre significará uma atitude benéfica em relação ao outro, o que inclusive, em alguns momentos, implicará na indicação do erro, mas sempre com o desejo de ajudar. Em relação aos cônjuges, em relação aos filhos, em relação aos pais, seja o amor, o vínculo da perfeição, a marca em nossos relacionamentos familiares. Amém. Vamos orar. Pai querido, agradecemos-te mais uma vez aquilo que a tua palavra nos ensina. Eu te peço que tu nos ajudes a conhecer mais do teu amor e a viver uma vida em que esse amor seja demonstrado no modo como procedemos. Que distribuamos amor em nossas palavras, em nossas atitudes, em nossas ações. Que os nossos relacionamentos sejam marcados pelo verdadeiro amor. Amém. Lá vem o sol, enchendo a terra de luz, despontando no horizonte. Lá vem o sol, quando fim a noite, pra dizer que é dia. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.